Fala aí galerinha do CodeIgniter, aqui é o Fábio. E nesse vídeo de hoje, eu quero aqui fazer o seguinte, eu quero fazer um vídeo mais para esclarecer uma dúvida que eu percebo que muita gente tem, tá? Eu vejo que alguns alunos meus também do curso Método Spark também têm algumas dúvidas nessa parte aqui de relacionamento de banco de dados, na parte de chave estrangeira, especialmente quando dá aquele errinho famoso lá de erro de chave estrangeira, né? Não foi possível inserir ou atualizar um registro porque deu um erro de chave estrangeira, enfim. Então eu percebo que essa é uma dúvida bem comum, tá? Principalmente quem está iniciando, tá? Na parte aqui de banco de dados e nessa parte quando avança um pouquinho, né? Quando começa a relacionar tabelas e criar chaves estrangeiras, tá? Então o meu intuito nesse vídeo hoje aqui é tentar explicar para vocês de uma maneira bem simples, tá? Para ver se você consegue entender de um jeito assim mais simples, né? Por que acontece esse erro de chave estrangeira, tá? Porque na grande maioria dos casos este erro acontece porque você não está eu vou dizer modelando direito o seu banco de dados, mas talvez você não esteja entendendo muito bem como que está a modelagem do seu banco de dados, tá bom? Então olha só, eu tenho aqui um banco de dados chamado blog, tá? E aqui eu tenho tenho duas tabelas simples, uma chamada, digamos, posts, né, que tem os posts do comentário, do blog, e outra, né, uma outra tabela chamada comentários, tá? Então você deve imaginar que um post ele pode ter vários comentários, ou seja, existe uma relação aqui de um post, né, 1 para n, ou seja, um post pode ter vários comentários. Então, cada comentário ele precisa estar vinculado a um post, certo? Se a gente vir aqui, ó, selecionando o banco de dados e clicando aqui em mais aqui no desenhador, aqui no PHP Money, eu posso ver aqui visualmente, né, posso notar visualmente a relação, tá? O relacionamento. Então, olha só, eu tenho aqui na minha tabela posts, tem o ID, o title, o slug e o body, por exemplo, né? E aqui na minha tabela comentários eu tenho o campo ID e tenho uma chave estrangeira, ou seja, o posts ID, além do campo comentário, né, e um campo aqui de criação de data. Então, por que eu sei que isso aqui é uma chave estrangeira posts ID? É bem fácil você identificar. Este campo aqui, ó, o posts ID, ou melhor, estamos mexendo aqui na tabela comentários, correto? A tabela comentários tem alguma coisa, algo relacionado a posts? Não tem. Tá? Não tem. Então, essa é uma primeira dica para você detectar, digamos assim, que este campo aqui, ó, posts ID, digamos que ele está meio perdido aqui, né? Ele não faz parte aqui dessa tabela. Ou seja, se ele não faz parte dessa tabela, quer dizer que ele está vindo de outro local, tá? Então, ou seja, ele é um campo alienígena, que ele é um campo estrangeiro, né? É uma chave estrangeira. Então, a chave estrangeira ela sempre vai receber a chave primária da outra tabela. Então aqui em posts eu costumo fazer assim, tá? Quando eu crio um campo que será a chave estrangeira, eu costumo nomeá-lo da seguinte maneira. Eu coloco aqui por primeiro, né, o nome da tabela, da onde virá, né, este valor, o ID, underscore e o campo, né, ID, que é o nome do campo de onde virá o valor, ou melhor, o nome do campo lá naquela tabela. Então, nesse caso aqui, quando eu olho para esse campo, eu sei que este campo aqui estará recebendo o campo ID da tabela posts, tá? Então, é a maneira que eu costumo usar, não sei se é certa, não sei se é correta, tá? Existem vários padrões aí, esse é o padrão que eu costumo usar e tem funcionado muito bem para mim, tá bom? Então, o que isso aqui significa, basicamente? O que significa uma chave estrangeira? Significa o seguinte, que todo comentário, tá, ele precisa obrigatoriamente, então veja só, obrigatoriamente estar pendurado, né, estar vinculado a um post. Tá? Não é possível que um comentário exista sozinho, ou seja, exista sem um post vinculado a ele. Tá? Se isso acontecer, então o seu banco de dados está falhando. Tá? Isso aqui serve para garantir a integridade referencial dos seus dados. Ou seja, imagine que eu tenho aqui que eu poste comentários aqui sem informar, digamos, quais são os posts que são donos daquele comentário. Digamos que eu poste um comentário com um post de ID null. Então, não tem sentido esse dado estar lá, esse valor estar lá. Por quê? Porque se eu não sei quem que é o dono daquele comentário, para que serve aquele comentário? Em que momento do meu sistema que eu vou mostrar aquele comentário? Que post que eu vou carregar onde eu deveria mostrar, né, esse comentário? Então, é para isso que serve, tá bom? Você não é obrigado a criar aqui no seu banco de dados, tá, essa configuração de chave estrangeira. Tá? Mas se você não fizer essa configuração, é muito provável que o seu banco de dados em algum momento ele vai perder a integridade referencial e ele vai passar a mostrar informações incorretas. Tá? Então olha só, vamos fazer o seguinte. Ó. Eu vou vir aqui na minha tabela comentários, vou dar um duplo clique, ou melhor, clicar na engrenagemzinha, vou lá para a estrutura dela, eu vou remover aqui, ó, eu vou vir aqui em visão de relações, vou remover essa chave estrangeira. Então olha só, ok.
Beleza, então, veja que agora se eu voltar aqui no banco e clicar aqui em desenhador, ele não vai mais mostrar para mim um relacionamento. Então, visualmente aqui, ó, uma tabela não está relacionada com a outra. Ou seja, dessa maneira aqui eu consigo inserir um post, ou melhor, um comentário, sem um post dono, tá? Então vamos testar aqui para ver. Eu vou vir aqui, aqui no banco de dados. Vou vir aqui na tabela comentários, vou, digamos, inserir aqui um registro. Vou vir aqui, clicar aqui em insere. Vou colocar aqui um ID automático, né? Post ID não vou colocar nenhum, vou colocar, digamos assim, ó, este é um post órfão. Concorda? É um post órfão, certo? Vamos executar. Olha, ele permitiu. Opa, o que eu errei aqui? Valor incorreto. Acho que eu esqueci de colocar um... na verdade ele não pode colocar ali o valor incorreto inteiro. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Vamos vir aqui em série. Aqui, vou fazer o seguinte. Ó, eu vou colocar um número aqui. Eu acho que ele deve estar como not null aqui. Deixa eu confirmar. Posts ID aqui, ó, not null. Não pode estar nulo, tá? Então aqui eu poderia mudar para nulo. Né? Vamos até mudar aqui. Vamos mudar. Vamos fazer o exemplo completo aqui. Digamos, eu vou permitir que ele seja nulo, tá? Então vou permitir que ele seja, vou deixar aqui mais errado ainda. Agora vamos inserir de novo aqui. Ó, pode ser nulo, né? Deixa eu marcar aqui, vamos colocar assim, ó, meu post órfão. Certo? Executar. Olha aí, ele permitiu que eu inserisse o registro. Então vindo aqui, ó, em procurar, veja só, tenho vários posts aqui. E eu estou vendo que tem esse post órfão aqui que não tem nenhum post, ou melhor, tem esse comentário órfão, né? Ele não tem um post que é dono. Então isso daqui, imagina você olhar no banco de dados e você encontra de repente um campo lá que é chave estrangeira e você vê um monte de null nele. Inclusive aqui ele acabou inserindo como 0, né? Vou até apagar. Então isso é uma falha tremenda, né? Porque esse post aqui ele nunca vai ser mostrado, né? Ou melhor, esse comentário ele nunca vai ser mostrado no seu sistema. Você pode fazer essa verificação, né? Essa amarração de uma tabela com outra no PHP? Pode fazer, não tem nenhum problema. Mas, né, se você esquecer de fazer alguma coisinha, quando você, digamos, inserir um registro, por exemplo, inserir um comentário, se você esquecer de colocar o ID do post, então já era, você já perdeu ali a integridade. Então, por isso que não é recomendável você fazer, né, isso lá pelo PHP ou pelo sistema que você esteja usando, né, de back-end, tá? Então, por isso que a gente cria uma chave estrangeira. Por quê? Porque a função da chave estrangeira é criar o quê? É criar um limitador, né, que é uma constraint, que impede que aquele registro seja inserido, tá, de uma maneira, digamos, órfã, né, sem um dono. E isso não pode acontecer no seu banco de dados. Então, vamos fazer agora aqui do jeito correto. Tá? Vamos vir aqui, ó, na estrutura dessa tabela. Deixa eu mudar o posts ID de novo para not null. Ele não pode ser nulo. Né? Aqui, ó, beleza. Tá? E muito bem, e como que eu sei, né, onde que eu tenho que criar essa relação aqui? É muito simples, tá? Você sempre vai ir na relação, você sempre vai criar a chave estrangeira na tabela que tem o campo que é uma chave estrangeira. Né? Então olha só, vindo aqui em posts, na tabela posts eu tenho aqui uma chave estrangeira? Não tenho, então aqui não vou fazer nada. Tá? Essa aqui é minha tabela pai, digamos assim, né? Agora, voltando aqui na tabela comentários, vou analisar os campos aqui e vejo que, opa, tem um campo posts ID aqui. Deixa eu clicar em estrutura. Então, como eu falei agora há pouco no início do vídeo, este campo aqui é um campo perdido aqui, né? Um campo que não faz parte originalmente dessa tabela. Então, eu tenho que dizer aqui para o banco de dados, para o MySQL, que, ó, MySQL, este campo aqui, o valor que ele vai receber, ele virá de uma outra tabela. Tá? Como que eu faço isso? Então, é muito simples. Eu venho aqui na estrutura, clico aqui, né, em visão de relações. E aqui eu crio a minha restrição, né, minha constraint. Aqui no nome da restrição eu não preciso colocar nada, ele vai preencher automático para você. E aqui que eu faço a configuração, olha só. Então essa aqui, coluna, no campo coluna, ele está perguntando em qual coluna nesta tabela que eu estou aqui, que eu quero dizer que é uma chave estrangeira. Então eu clico aqui e digo que é o campo posts ID. Beleza. Então agora o posts ID, eu vou fazer a restrição dele, eu vou conectá-lo a que campo e a que tabela e a que banco de dados. Eu posso, inclusive, conectar um outro banco de dados. Nesse caso aqui, é nesse próprio banco que eu estou. Então, vamos vir aqui, eu seleciono o campo blog. Quando eu seleciono o campo blog, o PHP automaticamente traz para mim todas as tabelas daquele banco de dados. Então, nesse caso, eu estou trabalhando na minha tabela de comentários e eu quero referenciar o posts ID lá na tabela posts. Então, aqui em tabela, escolho posts, e por padrão, né, geralmente, em 99% dos casos, o campo, né, ou melhor, a coluna, né, que você vai referenciar lá na outra tabela é a coluna ID, tá? Muito bem. E esses campinhos aqui, ó, ou melhor, essas configurações onDelete e onUpdate, o que isso significa? Isso aqui é em relação, tá, à tabela pai.
Então, ou seja, se acontecer alguma coisa na tabela PAI, ou seja, se acontecer uma deleção, né, um apagamento do registro lá na tabela PAI, ou seja, lá na tabela posts, o que tem que acontecer nessa tabela aqui, comentários, quando ocorrer uma deleção? O correto é você vir aqui e marcar Cascade. Por quê? Porque se você não marcar Cascade, quer dizer que lá na tabela PAI você está excluindo um post PAI, tá? E aqui na tabela posts, né, ou melhor, na tabela comentários, vai ficar um comentário perdido. E você não quer que isso aconteça. Você quer o seguinte, ó, todo comentário tem que ter um PAI, tem que ter um post como PAI. Então, se apagar algum post lá na minha tabela posts, eu quero que automaticamente que todos os comentários daquele registro, daquele post, sejam excluídos também. Tá? A mesma regra vale para o onUpdate aqui. Nesse caso, eu vou deixar aqui no action, tá? Ou seja, não vai acontecer nada. Beleza? Aqui também posso colocar no action, set new, alguma coisa. Então, inclusive isso aqui, até aproveitando, é um erro comum também que eu já notei, que algumas pessoas colocam set new aqui. Ó. Se você pôr set new aqui, ele vai dar erro também. Por quê? Porque o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte, que quando um post for excluído, o comentário referente àquele post, né, o campo ID do comentário referente àquele post, ele vai ser atribuído com valor null. Mas, lembre-se que a gente acabou de configurar aqui que o campo posts ID não pode ter um valor nulo. Então, ele não vai nem deixar você criar isso daqui. Aqui, inclusive, se eu tentar criar aqui, eu acho que ele nem vai deixar. Vamos testar aqui para ver. Ó, guarda. Olha aí, ó. Ó, erro criando chave estrangeira em posts, tá? Ele não deixa você criar, por quê? Porque eu estou dizendo que, como eu falei agora há pouco, né, se excluir lá um post, o comentário vai ser setado como null. Isso não pode acontecer, tá? Vamos configurar de novo aqui, ó, então, posts ID, tabela, ou melhor, banco de dados blog, e aqui, posts e ID. Então, agora eu quero dizer o seguinte, quando deletar um registro lá, quando um post for deletado, eu quero que aqui também faça um cascade, ou seja, ele replique, né, essa deleção para as tabelas filhas, tá? E aqui no update eu quero que o no action. Então vamos guardar agora aqui. Olha só, ele deu um erro aqui também. Vamos por quê? Ó, é o famoso erro que eu estou explicando aqui, né? Ó, ele não conseguiu inserir ou atualizar uma linha filha, né? Ó, uma limitação, né? Falhou. E por que está acontecendo isso daqui? Olha só o que está acontecendo. Lembre-se que agora há pouco, vamos ver aqui, ó. Aqui vamos procurar aqui em comentar, cadê estrutura? Comentários. Veja que aqui, ó, comentário. Eu tenho aqui um comentário. Inclusive, quando você insere uma chave estrangeira, ele já verifica os dados que já existem na tabela, tá? Porque esses dados têm que bater lá com os posts. Aqui eu estou dizendo que existe um post órfão que tem o posts ID com valor 0. Mas aí que tá. Existe aqui na tabela posts um valor que tem o ID 0? Não tem. Então, por isso que ele não deixa nem eu criar a chave estrangeira. Ou seja, essa verificação ela já está ocorrendo na criação da chave estrangeira. Então, vamos ver aqui, ó, em comentários, ou a gente muda esse aqui ou a gente apaga. Vamos apagar aqui para ver, ok? Vamos agora entrar aqui em estrutura. Visando a relação, vamos recriar agora a nossa chave. Então, aqui, onDelete, ou melhor, vamos começar por aqui, posts ID, blog, posts, e aqui com o ID, onDelete eu quero cascade, e onUpdate eu quero no action. Então, vamos tentar criar para ver, guarda. Olha, agora ele aceitou. Tá? Então, olha que interessante, viu que isso aqui ele já serve para facilitar, né, para manter o seu banco de dados íntegro, né? Ou seja, com que os dados tenham coerência com os outros dados em outras tabelas. Então, nesse caso aqui, ó, vamos fazer mais uns exemplos aqui. Então, se eu vir aqui na tabela aqui, ó, estou na tabela comentários, eu vir aqui em dar um insere, veja que o próprio PHPAdmin ele já reconhece esse meu relacionamento, e aqui no posts ID, no campo posts ID, ele já me obriga a informar um valor aqui. Tá? Eu não posso inserir aqui sem informar um valor aqui. Ele me obriga por quê? Porque existe essa limitação, essa conexão, né, esse relacionamento entre essa tabela e a tabela PAI. Então, se eu vir aqui e colocar, digamos, post não é órfão. Este post não é órfão, tá? Se eu vir aqui e tentar executar, claro que ele vai dar um erro, né? Olha só, o famoso erro de não pode inserir ou atualizar uma linha filha, né? Ou seja, a linha filha o quê? Na tabela filha aqui, né? Então ele não deixa eu continuar, porque eu não informei aqui quem que é o dono deste post aqui, deste comentário, desculpa. Este comentário, né? O comentário não é um órfão. Então agora, ou seja, eu vou informar aqui, quero dizer que esse comentário faz parte do quarto post aqui, por exemplo. Executar, olha aí, deu certo, então ele aceitou. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Se eu vir aqui e rodar uma SQL aqui na mão, então insert into comentários, aqui no campo, vou colocar somente o campo comentário, né? E aqui values, e aqui vou colocar, digamos, comentário avulso,
Então aqui, ó, se eu executar, vai dar erro. Por quê? Mesma coisa. Estou tentando inserir aqui um registro, né, que não tem um comentário que não tem um pai. E a mesma lógica vale o quê? Se eu vir aqui e colocar informar o posts ID, se eu vir aqui e colocar um valor que não existe, irá colocar, digamos aqui, ó, 50. Não existe um registro na tabela posts com valor 50. Ele vai dar o mesmo erro. Por quê? Porque não tem valor, ele está dando o erro aqui que está falhando essa verificação aqui. Ó. Então, por isso que às vezes é difícil você interpretar qualquer erro, porque ele não diz exatamente o que está acontecendo. Tá? Ele só diz que não conseguiu inserir ou atualizar uma linha filha, né, porque houve uma falha aqui na limitação, né, na restrição de uma chave estrangeira. E por que isso? Porque você está tentando inserir um registro dizendo que esse comentário avulso pertence ao post 50, mas não existe um post 50. Então vamos colocar, digamos que o post, acho que 5, né, 5 acho que existe. Então, executar. Opa, não deu certo também, vamos colocar um outro valor aqui. 3, acho que devo ter apagado. Executar. Olha, agora ele aceitou. Então, vindo aqui, ó, procurar. Veja só, aceitou o post 3. Quando eu paro o mouse aqui, inclusive, o PHP já mostra para mim qual que é o post dono, né, deste comentário. Vindo aqui em posts, veja que eu não tenho aqui, ó, o valor, o post do número 5, por isso que ele deu aquele erro lá, tá? Bom, então, eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido esclarecer ou clarear um pouquinho aí sobre como funciona essa parte de erros, né, de chave estrangeira e, né, convencer você de que ainda bem, tá? Ainda bem que o teu PHP, né, ou o teu banco de dados está dando este erro aqui de erro de chave estrangeira, tá? Porque se ele não estivesse dando esse erro, é bem provável que você esteja inserindo registros aí no seu banco de dados que estejam desconexos, né, estejam desconectados dos registros pais, caso, né, haja um relacionamento nas suas tabelas, tá bom? Então beleza, é isso aí, um grande abraço para você e até um outro vídeo.